Imagine só, qual é o caminho mais rápido para afundar uma nação? Não é com bombas nem com exércitos. É mergulhando-a numa espiral de loucura cognitiva, onde ninguém mais sabe o que é real ou ilusão. E adivinhe, o Japão, ou melhor, a Aliança Estados Unidos-Japão, está exatamente nesse ponto. Hoje vou usar toda a sabedoria acumulada em décadas de análise para arrancar essa máscara e mostrar o que realmente existe por baixo. É como no mercado financeiro, se eu soubesse onde a armadilha está jamais pisaria ali. Mas os políticos japoneses, esses sim, correm em direção ao precipício como se fosse uma festa. Vamos começar pelos Estados Unidos. Todo mundo está confuso. De um lado, Trump assina leis que parecem apoiar Taiwan, solta declarações ambíguas e embaralha as cartas. Do outro, seu possível sucessor, Vance, chama a China de aliada. Parece loucura, não? Um governo esquizofrênico agindo de forma contraditória. Mas não se engane, isso não é caos. É estratégia pura, a velha tática do deterrente racional da teoria dos jogos. Conheço bem esse jogo, passei a vida estudando como as pessoas pensam, como buffet. Trump não é um político comum. É um negociador implacável, mestre em explorar fraquezas. O que ele está fazendo? Criando incerteza. E no mundo dos investimentos, nada assusta mais do que não saber o que vem pela frente. Ele assina um projeto de lei que parece apoiar Taiwan, mas ao mesmo tempo, manda sinais de que quer fazer negócios com a China. Lembra-me de uma lição que aprendi em Harvard. Nunca julgue alguém pelas palavras, mas pelo que o motiva. E o que motiva Trump é simples: América em primeiro lugar. Mas por trás disso há uma verdade incômoda. Para ele, até os aliados são ativos negociáveis. Num encontro recente, ele deixou claro que Japão e Coreia do Sul estão se aproveitando dos Estados Unidos. Não citou nomes, mas logo depois citou. Isso é psicologia pura, a técnica do dizer sem dizer. Por quê? Porque está redefinindo o preço da proteção americana. O Japão não é mais o filho mimado que recebe carinho de graça. Agora, é um inquilino que precisa pagar um aluguel exorbitante. E se esse inquilino ousar desafiar o proprietário, sabe o que acontece? É expulso sem piedade. Entendeu agora? O que parece loucura é, na verdade, um plano meticuloso. Trump quer que o Japão sinta medo, que Taiwan fique ansiosa e que a China não saiba o que esperar. Porque quando ninguém sabe o jogo, ele dita as regras e fatura mais com menos esforço. É como numa aquisição hostil. Se a diretoria da empresa-alvo é incompetente e ainda tenta sabotar o negócio, o que fazemos? Criamos pânico, derrubamos o valor das ações e compramos barato. Trump está fazendo exatamente isso com a aliança Estados Unidos-Japão. E o pior? Os japoneses, especialmente figuras como a ministra Sanai Takaichi, não entenderam nada. Takaichi disse que se Taiwan tiver problemas, o Japão também terá. Bonito, não? Parece corajoso, patriótico. Mas é pura estupidez. Lembra aqueles investidores que no auge do mercado colocam tudo em ações alavancadas, acreditando que a multidão não pode estar errada? Pois é, eles ignoram o abismo à frente. Vamos pensar ao contrário. Se o Japão realmente entrar numa guerra por Taiwan, o que acontece? Os Estados Unidos têm um tratado de segurança com o Japão, certo? Mas se você ler as letras miúdas, como eu fiz quando era advogado, verá que se o Japão provocar o conflito, os Estados Unidos não são obrigados a se envolver. É como ter um seguro contra incêndio, mas atear fogo na própria casa. A seguradora não paga. Takaichi está brincando com fogo no quintal e esperando que os Estados Unidos venham apagar as chamas. Antes, os Estados Unidos talvez tolerassem isso por causa da estratégia da primeira cadeia de ilhas. Mas hoje, os próprios generais americanos admitem, se quiserem conter a China, precisam de Coreia do Sul e Japão como linha de frente. Só que há um detalhe: Taiwan está perdendo importância. Por quê? Porque os interesses estão mudando. Veja o caso da TSMC, a gigante dos chips. Os americanos são pragmáticos. Se houver um conflito em Taiwan, a produção de semicondutores para em um ano. Então, qual é a solução? Roubar a TSMC. Transformá-la em América SMC. Levar as fábricas, a tecnologia e os cérebros para o deserto do Arizona. É a velha tática do asset stripping, pegar o que interessa e deixar o resto para os acionistas originais. Quando os Estados Unidos controlarem a cadeia de semicondutores, quando a TSMC for uma empresa americana, o que sobra para eles em Taiwan? Apenas riscos geopolíticos e custos de uma disputa entre grandes potências. Se o Japão insistir em se meter, os Estados Unidos vão assistir de longe, torcendo, ou melhor, desejando boa sorte. Isso não é ingenuidade. É suicídio.
Takaichi acha que está defendendo os interesses do Japão, mas, na verdade, está transformando o país no bucha de canhão da retirada americana. E todos sabemos como terminam os buchas de canhão. Agora vamos falar de algo ainda mais obscuro, as Ilhas Ryukyu. Você sabia que, historicamente, elas não se chamavam Okinawa, mas sim Reino de Ryukyu, um reino independente vassalo da China, que o Japão anexou à força. Depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos quase entregaram as ilhas à China. Truman queria, mas o general MacArthur, com sua visão míope, não aceitou. Em 1972, os Estados Unidos devolveram a administração das ilhas ao Japão. Atenção, a administração, não a soberania. É como alugar uma casa, você mora nela, mas não é sua. Agora o Japão está militarizando as Ryukyu, mísseis em Amami, radares em Yonaguni, a apenas 100 quilômetros de Taiwan. Parece força, mas é um presente para a China. Imagine um inquilino que, além de não pagar o aluguel, instala metralhadoras na sala de estar e aponta para o quarto do proprietário. Se eu fosse estrategista chinês, e eles são brilhantes, conhecem Sansu melhor do que qualquer MBA de Harvard, usaria isso a meu favor. Se o Japão quer clareza estratégica, vamos dar clareza, vamos reabrir a questão da soberania das Ryukyu. Se o status delas mudar, todas as bases militares japonesas ali se tornam ilegais. Takaichi acha que está enviando armas. Na verdade, está enviando um convite para reescrever a história. Enquanto os generais americanos ainda olham para mapas ultrapassados, esquecem que as fronteiras não são eternas. Vamos olhar para o fim do jogo. Sempre digo aos jovens, o poder mais forte é o dos juros compostos. Pequenos avanços diários acumulados geram resultados impressionantes. E é isso que a China está fazendo. Enquanto o Japão grita e os Estados Unidos se debatem em contradições, a China age. Em Moscou, organizou um fórum de segurança com a Rússia. Não é um encontro para tomar chá e fazer discursos. É cooperação militar, compartilhamento de inteligência, exercícios conjuntos. Lembra a estratégia que usei para construir impérios financeiros? Encontre aliados fortes, crie uma rede de proteção. A China tem a indústria e o mercado. A Rússia tem recursos e experiência militar. Quando essas duas engrenagens se movem juntas, a energia liberada é colossal. Onde isso vai testar? No Mar do Japão, no Estreito de Bering, talvez até no Pacífico, perto da linha internacional de data. E o Japão? Está cercado. Antes, só precisava se preocupar com o sudoeste. Agora tem bombardeiros russos ao norte, frotas chinesas a oeste e submarinos nucleares rondando o leste. É o que chamo de pressão 360 graus. Enquanto isso, o Japão se isola. Veja a Europa. Macron e Scholz correm para a China, fazem negócios. Até o Reino Unido, esse eterno cachorrinho dos Estados Unidos, não ousa contrariar Pequim. Por quê? Porque os interesses falam mais alto. Os europeus querem recuperação econômica e empregos mercados. Não vão sacrificar isso por uma aliança que não lhes traz benefícios. Takaichi faz discursos inflamados sobre Taiwan, mas, nas entrelinhas, o que se vê é um país sozinho. É o que chamo de morte social quando todos viram as costas. O Japão está se transformando no pária da Ásia, e o pior é que está fazendo isso sozinho, guiado pela própria estupidez. Agora, vamos falar do futuro. Nos investimentos, a maior parte do tempo é gasta esperando. Esperamos o momento certo, quando as probabilidades estão a nosso favor, e então apostamos alto. A China está fazendo exatamente isso. Esperando o Japão cometer erros, os Estados Unidos se desgastarem, até que sua força atinja o ponto crítico. Olhe para a economia japonesa, o iene desvalorizado, endividamento recorde, população envelhecendo. É como uma empresa com balanços podres que usa o último dinheiro para fazer apostas arriscadas. Takaichi pode ter alta popularidade agora, mas é apenas o brilho de uma estrela moribunda. Quando a realidade bater, quando os japoneses perceberem que mísseis não enchem barriga e radares não pagam aposentadorias, essa bolha vai estourar. E a China? Só precisará dar um empurrãozinho. Não precisa de guerra. Basta sanções econômicas, bloqueios nos mares ao redor das ilhas disputadas, exercícios militares com a Rússia no norte. Isso é suficiente para quebrar a frágil cadeia de suprimentos do Japão, fazer o capital fugir e o mercado desabar. É uma guerra simétrica. De um lado, a China tem cartas fortes. Do outro, o Japão segura um baralho podre e ainda grita como se estivesse ganhando. Para nós, espectadores, é uma tragédia, mas também uma aula. Primeira lição: nunca superestime suas capacidades. O Japão está tentando bancar um papel geopolítico que não pode sustentar. Segunda, nunca subestime o poder dos juros compostos.
A paciência e a estratégia da China são mais assustadoras do que qualquer aventura militar. Terceira e mais importante, nunca seja uma ilha. Um país pequeno, espremido entre grandes potências, só sobrevive se souber dançar entre elas. Não pode se aliar cegamente a um lado. Infelizmente, os políticos japoneses esqueceram todas essas lições. Takaishi ainda tem fôlego, mas quando a maré baixar, veremos quem estava nu. E no grande oceano da geopolítica, o Japão não está apenas nu. Está carregando uma pedra chamada estupidez. E pedras, como sabemos, afundam.